Na aula de hoje vamos voltar a falar sobre alguns antigos conhecidos nossos, amperímetro e voltímetro e amperímetro. Qual é o conceito, qual é a definição, para que eles servem e como a gente vai colocar eles no nosso circuito. É isso que trataremos na aula de hoje. Bora para a aula? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Ó, tô aqui junto com vocês, cara, transmite pensação, hein? Beleza? Tamo junto. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, comenta nos comentários do vídeo aí, já aproveita, curte o vídeo também, compartilha ele, não tem problema nenhum. Mas e aí, aula de hoje, do que nós falaremos? Falaremos sobre voltímetro e amperímetro. Então eu vou explicar para vocês com muita calma, né? Já comentamos um pouco nas primeiras aulas lá de eletrodinâmica, sobre esses dispositivos. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre eles, explicar para que eles servem, como é que a gente coloca eles no circuito e quais são as condições necessárias para que a gente possa utilizar esses caras, né? Vou tratar com vocês como eles devem ser ligados e qual é a condição que a resistência deve possuir para que eles funcionem normalmente. Tudo bem? Então, bora para a nossa aula. Vamos falar sobre alguns dispositivos eletrônicos, alguns dispositivos do nosso circuito, então. O que vocês têm que lembrar? Mostrei para vocês nas aulas passadas essa imagem. E essa imagem conta tudo para a gente, né? Ela monta toda uma estrutura que tem todas as informações para nós. Então, o que você precisa saber? Que essa imagem mostra para mim o gerador, o voltímetro, uma resistência, que nós chamamos de resistor, o amperímetro, um interruptor, o fio e ainda mostra para nós o sentido da corrente elétrica. Vocês lembram disso? Mas, para nós, o que interessa na aula de hoje? Interessa simplesmente o voltímetro e o amperímetro. São desses dois caras que nós vamos tratar hoje. Vou explicar um pouco melhor para vocês o funcionamento deles a partir de agora. Bora lá? Conhecer um pouco melhor esses caras? Então, o primeiro que eu vou falar com vocês é o voltímetro. O que o voltímetro é? Para que ele serve? O que ele faz? Simplesmente é isso. Ele é um aferidor de DDP. Ele serve para medir a tensão, ele serve para medir a voltagem que o determinado dispositivo está submetido, né? Você ainda pode pegar isso em relação a partes pequenas de um circuito. Você pode medir, por exemplo, na minha casa eu tenho várias coisas ligadas. Eu posso medir cada uma delas separadamente. Ou ainda eu posso montar um circuito de dispositivos eletrônicos e calcular, por exemplo, o controle remoto. Você desmonta ele, tem uma plaquinha lá, tem uma pecinha de circuito, você vai lá e mede quanto é DDP que cada componente ali está consumindo, entendeu? O voltímetro serve exatamente para isso, para você medir esse tipo de componente, esse tipo de coisa, tudo bem? Mas vamos especificar um pouco mais, né? Quem que é o voltímetro? Essa imagem ela conta tudo para nós. Então percebam, né? Aqui aparece o voltímetro. Percebam que, eu estou reforçando isso com vocês, que essa imagem sempre mostra tudo, porque aqui já está falando uma série de informações para nós na própria imagem. Então assim, primeira coisa que você tem que saber, eu vou contar para vocês duas coisas. O voltímetro e o amperímetro, eles têm duas condições, né? Ou eu vou ligar eles em série, ou vou ligar em paralelo, e aí depois a gente vai fazer um tratamento sobre a resistência. Como é que tem que ser a resistência desses caras? Então, tudo bem? Pegou comigo? São duas coisas. Como você vai ligar esses caras, se é série ou se é paralelo, e ainda a gente tem que discutir sobre a resistência. Essa resistência tem que ser muito alta ou essa resistência tem que ser muito baixa? É disso que a gente vai falar, tudo bem? Então, no caso do voltímetro, cara, a imagem já está revelando aqui para nós, né? Como é que você vai ligar o voltímetro? Olha só, eu quero saber a DDP que passa nesse resistor. Como é que eu faço para medir isso? Né? Ó, já expliquei aqui, o desenho já mostrou. Coloca o voltímetro em paralelo. É isso que você tem que saber. O voltímetro sempre vai ser ligado em paralelo. Lembrem-se que o voltímetro, né? Como ele está em paralelo, ele tem a mesma DDP. Então, a DDP que esse cara está consumindo é a mesma DDP que o voltímetro vai ficar sujeito também, beleza? Agora, o mais importante, né? Como é que é a resistência desse cara? A resistência do voltímetro tem que ser uma resistência que tende, tá? Percebam que essa setinha aqui para nós é um símbolo de tende, né? Ela tem que ser muito grande, ela tem que ser um valor próximo ao infinito. Quanto maior for a resistência, melhor vai ser para nós. O que você tem que se ligar? Se a resistência aqui for baixa, no voltímetro, o que acontece? O gerador manda a corrente vai chegando aqui. Quando ela chega nesse ponto aqui, o que acontece com a corrente? Parte vem para cá, para o próprio resistor, parte vem para cima. Mas eu não quero que isso aconteça, né? Eu só quero saber qual é a DDP que está acontecendo naquele cara. Então, por exemplo, esse cara aqui é uma lâmpada. Se você coloca um voltímetro nessa lâmpada e ela rouba corrente elétrica, essa lâmpada vai ter um funcionamento prejudicado, né? Ela vai funcionar abaixo da capacidade do que ela foi feita para produzir. Você entendeu? Se fosse um ventilador, isso aqui, por exemplo, você coloca um voltímetro e o voltímetro está roubando corrente elétrica, o ventilador vai rodar mais devagar. Você entendeu? Claro, você não vai chegar a queimar, não vai acontecer nada do tipo. Você não vai fazer um curto-circuito, mas como você está roubando corrente, ele vai funcionar
de maneira prejudicada. Tudo bem? Agora, se a resistência desse cara for infinita, a hora que a corrente chega aqui, ela nem pensa duas vezes em subir isso aqui, né? Pô, pra que eu vou para um lugar que tem resistência infinita? Eu não vou conseguir passar. Então o que os elétrons fazem? O que as cargas fazem? Elas vão nessa direção, só na direção do resistor. Pegou comigo? Muito importante isso, gente. Pegou? Maravilha? Então, bora lá conhecer o nosso amperímetro, falar um pouco mais sobre ele. O que é o amperímetro? É, então, um dispositivo que afere, é um dispositivo que mede corrente elétrica, mede I. É só para isso que ele serve. A figura, como sempre, já conta nosso segredo, né? Em relação a esse resistor, como é que você tem que ligar o amperímetro? Segue aqui. Tem algum fio sendo dividido? É o mesmo fio. O mesmo fio que vem pelo resistor vai embora e passa pelo amperímetro? Então, já fica nítido pela desenho, pela figura, que o amperímetro tem que ser colocado em série, tudo bem? Claro, eu quero medir a corrente que passa pelo cara, né? Então, por exemplo, se esse cara aqui fosse o amperímetro, uma corrente vem para cá e outra corrente vem para cá. Então, esse cara está medindo o quê? A corrente que passa nele mesmo, não está medindo a corrente que passa no resistor. Percebeu? Então, o amperímetro tem que ser colocado em série. Pegou isso? Agora, e a resistência do amperímetro? Como é que fica? É uma resistência que tende a zero. Por que tende a zero? Se você colocar aqui uma resistência muito grande, vai diminuir a corrente. Então, quanto maior for a resistência aqui, menor vai ser a corrente no circuito. Então, de novo, você vai prejudicar o funcionamento desse dispositivo. Mas não é isso que você quer. Então, o que você faz com a resistência do amperímetro? Joga ela para zero. Ela vai tender a zero. Pegou isso comigo, gente? É só isso. A teoria de hoje é só esses dois caras aí. Vamos fazer alguns exercícios para deixar isso um pouco melhor para nós. Tudo bem? Bora lá fazer a primeira questão da aula de hoje. Estamos na página 62 e 63. Vou fazer as questões com vocês. Começamos pela 19. É a primeira questão que vamos fazer. Vamos, como sempre, anotar as partes mais importantes, se bem que essa questão tem uma parte muito importante. Olha só, o que ele pede para nós, né? Um voltímetro deve possuir resistência, então um voltímetro deve possuir resistência interna grande ou pequena? E o amperímetro? Bom, vamos falar então do nosso voltímetro aqui. Como é que tem que ser a resistência dele? Tem que ser muito grande, a resistência dele tem que ser muito grande para que não haja fuga de corrente elétrica, né? Ó, vamos colocar isso aqui, para que não haja fuga de corrente elétrica, para que não haja fuga de corrente elétrica. Vocês entenderam o exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, né? Se você colocar uma resistência baixa, a corrente vai subir pelo voltímetro e é isso que a gente não quer, tudo bem? E agora no caso do amperímetro, né? Como é que tem que ser a corrente dele? Como é que tem que ser a resistência dele? Uma resistência baixa. Por quê? Para não atrapalhar a passagem da corrente no próprio dispositivo que a gente tem lá, tudo bem? Então, ó, para não diminuir a corrente, o I, né? A corrente do circuito. Não sei se ficou claro isso para todos vocês. Vamos explicar isso aqui um pouco melhor. O que eu estou pensando aqui? Ó? Pensa comigo. U não é igual a R vezes I. Se você colocar uma resistência aqui no amperímetro, o que vai acontecer? Né? Vamos entender isso, ó, com calma. Se você aumentar a resistência, né, porque está em série, lembre-se disso, eles têm que estar em série, então se você coloca uma resistência além do que já tem, você vai somar as duas resistências, então você está aumentando aqui a resistência. Percebam que o U aqui ó, é sempre constante. Por que o U é constante? Pensa sua tomada é sempre 110 ou sempre 220, nunca vai mudar, nunca vai ter variação, né? Então, para que isso aqui permaneça constante, o que é importante você perceber? Se a resistência aumentar, a corrente tem que diminuir. Então você tem aqui uma diminuição da corrente. Por isso que a resistência desse cara tem que ser baixa, uma resistência tendendo a zero. Pegou isso comigo? Tranquilo? Próxima questão. É uma questão que a gente tem que anotar as partes importantes e ir resolvendo, ver o que é certo, ver o que é errado. Beleza? Vamos junto aqui, ó. A energia elétrica que nos é fornecida pela companhia de eletricidade entra nas nossas casas através das linhas, que normalmente são constituídas por dois fios, né? Um fio que vai e um fio que volta. Dentro das nossas casas, a energia elétrica é distribuída através de um circuito elétrico. Sobre tal distribuição, assinale o que for correto. Então vamos destacar aqui, ele quer o que é correto de nós. Vamos lá, está falando do circuito elétrico, olha só. Fusível. Já conversamos um pouco sobre o fusível, até apresentei para vocês uma imagem, né, nas aulas passadas aí. Fusível é um dispositivo de segurança conectado em paralelo à linha de entrada. Ó, não pode ser, tá? Em paralelo o erro está aqui, né? Por que não pode ser em paralelo? Porque o fusível ele controla a corrente que está passando dentro da sua casa. Se eu quero controlar a corrente, você vai colocar em série ou paralelo?
Série, é simples assim, tá? Então pensem, para que serve o fusível? É um dispositivo de controle de corrente elétrica, né? Então percebam que quanto mais aparelhos você coloca dentro de um ambiente, dentro da sala, dentro da cozinha, dentro do banheiro, né? Quanto mais dispositivos você liga, né, no seu ambiente aí, menor fica a resistência, porque percebam que quando a gente está falando de uma casa, conforme você liga dispositivos novos, o que você está fazendo? Você está ligando eles em paralelo, tá? Então eu tenho aqui duas lâmpadas funcionando. Se eu colocar o ferro de passar funcionando, é mais um dispositivo. Se eu colocar um chuveiro, é mais um dispositivo. Então, quando eu estou colocando em paralelo, percebam comigo o que está acontecendo quando eu coloco em paralelo. O que eu estou fazendo com a resistência? Eu estou diminuindo a resistência. Como, novamente, isso aqui é constante, a corrente vai aumentar. Então, quanto mais coisas eu coloco no meu ambiente, no meu quarto, no cômodo da sua casa, maior vai ficar a corrente elétrica. Entendeu? Então, é para isso que o fusível serve, para segurar. Passou do limite que ele aguenta, ele estoura, ele cai, ele desarma, e aí beleza. Tudo bem? Então, por que está errado aqui? Porque está em paralelo. Então, isso aqui está errado, beleza? Número 2. As lâmpadas e as tomadas estão conectadas em série. Acabei de falar isso com vocês, né? Elas não estão conectadas em série, elas estão conectadas em paralelo. Tudo bem? Quando você liga um T, vamos explicar isso um pouco melhor, né? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Você tem aqui dois fios, né? E aí esses dois fios, um fio a gente chama de fase, outro fio a gente chama de neutro, ou então a gente pode colocar aqui, esse fio de cima tem 110 volts e o fio de baixo tem 0 volts. Por que isso é importante para nós? Porque a partir do momento que você faz isso, está estabelecida quem aqui? Ó, uma DDP. Eu tenho uma diferença de potencial, tá? Aí o que você faz? Quando você coloca um T, você simplesmente está ligando um fio aqui e o outro fio aqui. E aí, ó, isso aqui é meu T, né? Então você coloca aqui os fios, e aí aqui você coloca os buraquinhos, né? Tem um buraquinho aqui, outro buraquinho aqui, aí você coloca outra tomadinha aqui, ó. Tem mais um buraquinho aqui, mais um buraquinho aqui e mais uma tomadinha aqui, ó. Você percebeu? Então, tudo que a gente coloca, né, na nossa rede elétrica, na verdade a gente está colocando coisas em paralelo. É sempre assim. Sempre estaremos colocando coisas aqui, ó, em paralelo. Tudo bem, gente? É muito importante que você perceba isso, né? Qualquer coisa que você coloque a mais na sua rede elétrica, você está colocando coisas em paralelo. Consequentemente, o que você está fazendo com a resistência? Está diminuindo. Consequentemente, o que vai acontecer com a corrente? Vai aumentar. Então, claro, essa corrente não pode aumentar infinitamente. Você coloca lá na frente um fusível para desarmar quando for necessário. Tudo bem? Vamos seguir aqui, ó. A4. Quando são conectados dispositivos elétricos ao circuito, aumenta o número de caminhos para a corrente fluir? Sim, né? Olha aqui. Esse desenho, conforme você vai ligando coisa, aqui você tem um novo caminho, aqui você tem outro caminho, aqui você tem outro caminho, outro caminho. Quanto mais coisas você colocar, elas estarão em paralelos, novos caminhos serão abertos. Então, ó, essa aqui, deixa eu marcar aqui de azulzinho, essa aqui está errada, essa aqui está verdadeira, a 8. A soma das correntes que percorrem os elementos do circuito corresponde à corrente que entra na linha? Sim, então, ó, percebam, deixa eu mudar de cor aqui. Aqui você tem uma corrente I1, aqui você tem uma corrente I2, aqui você tem uma corrente I3, aqui você tem uma corrente I4. Se eu quiser saber a corrente que chega aqui, ó, a corrente total, o que eu tenho que fazer? Somar todo mundo aqui. Percebeu? Então, novamente, essa aqui também é verdadeira. A 16 agora. As linhas no interior da casa ramificam-se em circuitos em paralelos? Acabamos de discutir muito sobre isso, né? Pô, acabei de falar tudo, esse desenho aqui é para isso, esse desenho aqui é para isso também. Então, sim, né? Essa resposta aqui também é verdade, porque estamos colocando coisas em paralelo. Ele quer a soma, vamos fazer a soma aqui, vou fazer assim, ó, 16 mais 4... mais 8, 16 mais 4, 20, mais 8, isso vai ser igual a 28, e essa é a resposta que ele quer. Vocês entenderam, gente? Tranquilo aí? Como é que foi? É só uma discussãozinha, uma aula um pouco mais light, só para a gente retomar alguns pontos muito importantes dessa aula. Beleza? Bora mais uma questão para a gente fechar essa aulinha. Questão número 21, a próxima questão que a gente vai fazer. Vamos com calma aqui, ó. Essa questão é um pouco mais delicada, vamos anotar as partes mais importantes, a gente vai fazendo juntos aqui, ó. Um estudante utiliza das medidas de um voltímetro e de um amperímetro para calcular a resistência elétrica de um resistor e a potência dissipada nele. Então, o que ele quer saber? A resistência elétrica desse resistor, além de calcular a potência dissipada por ele. Tudo bem? E aí ele continua e fala para a gente assim, ó. As medidas de corrente e de voltagem foram utilizadas utilizando o circuito da figura acima. Beleza. O amperímetro indicou 3 mA, o voltímetro indicou 10 volts. Então, ó, eu fiz aqui uma imagem um pouco maior aqui para nós, né? E aí vamos colocar aqui, ó, entre esses terminais aqui, entre esses dois pontos aqui, eu sei que tem uma DDP de 10 volts. E aqui no amperímetro está passando uma corrente que vale 3 mA. Tudo bem? Foi só o que ele falou para nós até agora, né? Beleza.
Olha só agora, cuidadoso, ele lembrou-se que o voltímetro não é ideal. Olha só, o voltímetro não é ideal. Se o voltímetro não é ideal, a resistência dele não é infinita, a resistência dele é mais baixa, né? Então assim, ele vai roubar a corrente, tá? Ele vai pegar um pouco da corrente para ele. Aí, ó, vamos ver o que ele fala aqui para nós, ó. Não é ideal e que é preciso considerar o valor da resistência interna do medidor para se calcular o valor da resistência R, que é o que ele quer saber, essa resistência aqui. Tudo bem, gente? Até aqui? Tranquilo? Beleza. Se a especificação para a resistência interna do aparelho é de 10 kΩ, então a resistência desse cara aqui, ó, a resistência desse cara aqui é igual a 10 kΩ. Só apagar essa setinha aqui, ficou meio estranha, arrumar aqui, então kΩ, e isso é a resistência desse cara. Pegou comigo, gente? Tranquilo isso aí? O que ele quer saber? Item A, o valor da resistência R obtida pelo estudante. E B, a potência dissipada por ele. Bom, vamos pensar assim então. Vamos fazer para o voltímetro umas coisas aqui. Para o voltímetro, o que eu sei do voltímetro? Eu sei que a DDP dele é 10 volts. E eu sei também que a resistência dele é igual a 10 vezes 10 a terceira o ohm. O que é isso que eu fiz, gente? Esse quilo aqui é 10 a terceira, né? Vocês lembram disso, beleza? Bom, então, eu sei o U, sei o R, URI, né? De cara, dá para fazer o URI aqui. Vamos fazer juntos? U igual a R vezes I. Então, como eu quero saber a corrente que passa nele, eu vou isolar aqui, ó. Aqui vai ficar igual a U por R. Vamos substituir esses valores. U é 10, dividido por 10 vezes 10 a terceira aqui, ó. Vamos simplificar umas coisas. Esse 10 com esse 10 vai embora. E aí sobra pra gente que essa corrente, ó, vou fazer aqui no cantinho pequenininho, I vai ser igual, ó, esse 10 a terceira vai para cima, fica 10 a menos 3. Concorda comigo? Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 3 ampere. O que isso quer dizer? Que isso aqui, ó, é 1 miliampere. Ó que beleza, conseguimos informações muito importantes. Vou destacar isso aqui para vocês, para a gente não perder nenhuma informação. Volta lá para cima. E agora o que a gente descobriu? Vamos fazer de azul, aproveitar que está de azul aqui. Ó. O que nós descobrimos? Que nesse voltímetro aqui, ó, passa uma corrente de 1 miliampere. Bom, pensa comigo, aqui tem 3, é o total, né? Porque chega um pouquinho aqui, chega um pouquinho desse lado aqui, chega um pouquinho desse lado aqui. Então, o que a gente descobriu, né? Que aqui no amperímetro está marcando 3 miliampere, tudo bem? Só que aqui nesse cara está passando 1 miliampere. Então sobrou quanto para essa resistência aqui em cima? Quanto vai passar de corrente aqui? 2 miliampere. Tudo bem? Pegou comigo? Então, ó, eu sei a corrente que passa nesse resistor e eu sei também a DDP que está nesse resistor. Percebeu? Então, beleza. Vou aproveitar isso aqui e fazer de azul aqui, ó. Para o resistor R, que a gente sabe que U é igual a R vezes I. O U vale 10, a resistência dele é o que a gente quer saber, e a corrente vale 2 vezes 10 a menos 3 ampere. Tudo bem? Por que 10 a menos 3? Porque esse milha aqui, né? Esse milha representa 10 a menos 3. Pegou, gente? E aí, ó, resolvendo isso aqui, vou fazer aqui. R vai ser igual a 10 dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, ó, para não confundir. Vou fazer um negocinho bem mais ou menos aqui. Tá lá. E aí, ó, dá para fazer direto aqui. Vamos fazer juntos aqui, ó. 10 dividido por 2 vai dar 5. Esse 10 a menos 3 que está aqui vai para cima, vai ficar positivo. Então, o valor da resistência aqui, ó, é igual a 2 vezes 10 a terceira o ohm. Ou ainda, essa resistência é igual a 2 kΩ. Vocês pegaram, gente? Tudo bem? Vamos destacar isso aqui e pronto. Terminamos aqui, ó. Isso aqui foi o item A, beleza? Agora o item B, vou fazer aqui de preto com vocês. O que ele quer saber? Quer saber a potência dissipada. Bom, potência vai ser igual a I vezes U. Potência vai ser igual ao I. A gente calculou o I em algum lugar. Ah, achei aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 3, certo? Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 3 vezes o U, que são 10 volts, tá aqui, vezes 10. E aí a gente descobre que essa potência vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 2 watts. Ou se você preferir, essa potência vai ser igual a 0,02 watts. Descobrimos tudo que ele pediu para nós. Deixa eu só destacar isso aqui com vocês para marcar a resposta final. Então, a resposta final vai ser aqui, ó, 0,02 watts. Entenderam, gente? Tranquilo? Uma aula mais light, um pouco mais tranquila, só para a gente revisar alguns conceitos que já vimos. Destaquei com vocês um pouco sobre o que é o amperímetro, o que é o voltímetro e revisamos a primeira lei de Ohm. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.